Não comece no jiu-jitsu antes de assistir esse vídeo. Talvez você já iniciou também no jiu-jitsu, você já faz, você é faixa branca, azul, marrom, preta, não sei. Mas esse vídeo também é importante para você, porque no final dele você terá clareza se o ambiente que você está, o ambiente que você quer estar, ele realmente é o lugar certo para você desenvolver competências além do jiu-jitsu, além de ficar bom lutador, mas ser alguém sereno na vida, sóbrio, com autocontrole, confiança, postura, respeito, porque afinal é isso que você quer. O jiu-jitsu, ele é um laboratório para desenvolver pessoas. Como eu costumo dizer, ele é um lugar para transformar meninos em homens. Então, se essa é a sua vontade, se isso é o que te guia, e você ainda não conquistou isso no ambiente que você está, ou você quer começar a construir, quer começar a lutar, quer aprender a lutar bem, saca? Ser um bom lutador, cara. Não tô falando pra você ser o astro do negócio, não. Mas ser um bom lutador, desenvolver essa valência. E você pode, independente da idade, já vou dizer, independente da idade, das circunstâncias que você está, você consegue aprender. Mas, no lugar correto, isso vai acontecer. Além disso, um professor não tem que ter só uma capacidade de explicar bem um movimento que seja didática. Ele tem que ter todo um potencial para desenvolver o que o jiu-jitsu tem, né, como recurso. Então, desenvolver gente, fazer com que esse cara lide com um medo diferente, que esse cara seja resiliente, que a pessoa saiba lidar com pressão. Se o professor não sabe desenvolver isso, já era. Cara, você pode estar na academia, que é muito boa tecnicamente, você não vai se tornar um bom lutador. E nem alguém que fará do jiu-jitsu um trampolim que seja, né, uma metáfora para a vida que seja, um trampolim para desenvolver, para dar um salto no seu próprio desenvolvimento, na sua própria ascensão. Não vai. Não vai. E eu digo isso porque muitos pretas marrons que eu conheço chegam para mim e falam, cara, eu sei que o jiu-jitsu é esse lugar, eu sei que o jiu-jitsu é esse laboratório, mas eu mesmo não sinto que eu desenvolvi todas essas competências. Eu não me sinto tão confiante. Do jeito que você tá falando aí, eu tenho um monte de medo. E é natural ter medo. Medo, ele é instintivo. Medo, ele faz parte de um processo evolutivo. Porém, é um medo paralisante. É um medo que trava o cara. O cara só quer agradar. O cara gagueja na hora de falar. O cara não fala com firmeza, postura. O cara não arrisca na vida. E tem faixa preta que é assim, tem faixa marrom que é assim. Ou seja, ele tá treinando jiu-jitsu. Mas será que é que o jiu-jitsu não desenvolve esse negócio? Ou o ambiente que ele tá? Eis a questão. Acontece que a cultura hoje, a cultura que nós estamos, molda fortemente a forma de ensino. E eu vou explicar o porquê. Quando o jiu-jitsu iniciou, ele passou por um processo até o momento. Depois, para tornar essa arte mais acessível às pessoas. E tudo isso criou rupturas no esporte. Algumas delas acontecem hoje na maioria das academias, na imensa esmagadora maioria. Na imensa esmagadora maioria. De um jeito que afeta o aluno. O cara começa a lutar e ele se sente perdido. O cara começa a lutar, ele quer desenvolver confiança, mas ele treme. Ele não sente um amparo. Ele não sente que o professor ele tem a capacidade de tanto desenvolver o jiu-jitsu no aspecto técnico, quanto a própria pessoa ali no aspecto emocional, físico. Certo? E é sobre isso esse vídeo. No final, eu espero que você tenha clareza para tomar uma decisão ou de continuar na tua academia e você ser a diferença, ou de ir para uma outra academia, ou se você quer começar agora, analisar bem aonde você vai dar start à sua jornada. Beleza? Quando o jiu-jitsu começa, cara, lá eu vou dizer assim mais ou menos, começa não, né? Porque há uma discussão na história, há uma discussão entre os acadêmicos se o jiu-jitsu brasileiro ele realmente é brasileiro. Se o Hélio Gracie, a família Gracie, blá 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 blá, realmente criaram esse sistema ou já havia isso antes. Há uma discussão a respeito, beleza? Porém, o que eu quero dizer, quando o jiu-jitsu vem, toma esse formato no Rio de Janeiro, qual é
o cenário. Vamos lembrar disso? Qual é o cenário, cara? O cenário é o seguinte. O jiu-jitsu estava buscando se provar como arte superior às outras artes. Fora isso, tinha uma certa tribalização entre academias de jiu-jitsu, ok? Quando elas se uniam para lutar contra as artes marciais, ok, havia uma união de fato. Porém, no geral, elas também tinham rachas, disputa. Por exemplo, o Carlson Gracie é um grande exemplo disso naquela época. Ou seja, todo o ambiente e a cultura do jiu-jitsu naquele momento construiu, cara, um perfil de pessoa, um perfil de praticante. Eles precisavam de bons lutadores. Eles precisavam de lutadores guerreiros. Eles precisavam forjar pessoas para combater, para entrar nesse cenário, cara, de disputa mesmo, que era um cenário de disputa e de confronto. E naquela época, até depois, eu comecei o jiu-jitsu em 2009, 13 anos de idade eu tinha, havia ainda uma tribalização, resquício dessa época, óbvio que não como hoje. Não como hoje, não como era. Mas havia também. O pessoal não se dava, não se batia. E, cara, o treino, ele já fazia um filtro. Esse sistema já fazia um filtro. Primeiro, o cara que queria, de fato, viver de luta, né, era a maioria, o cara que queria ser lutador, tal, os que estavam no tatame, que aguentava esse treinamento um pouco mais hostil e firme, que tinha uma relação com luta não só como um esporte a ser praticado, não. Esse cara, ele tinha que ter um espírito assim, ele para ele sobreviver nesse meio, ele precisava ser isso. Normalmente não era totalmente agradável, havia uma certa hostilidade ali, os caras se pegavam. Vê as histórias antigas, veja isso, escute elas, assista. Já isso, né, um ambiente hostil, mais hostil que eu quero dizer, né, de rivalidade, treta e tudo mais, eu acho massa, eu acho legal. Eu curto essa ideia do desenvolvimento do casca-grossa, do coração do guerreiro. Fundamental. Porém, com a cabeça do filósofo. Coração de guerreiro com a cabeça do filósofo. Naquela época, formou-se muitos guerreiros, bons lutadores. E o jiu-jitsu, o Brasil, ele é um berço, né, de talento, de pessoas talentosas em diversos esportes. Mas nós não temos aqui como cultura uma sistematização do processo de ensino. Principalmente em alguns esportes, nós não temos a cultura da construção de um talento, mas do desenvolvimento daquele que já tem. E aquele que acabava dando certo na arte marcial, ou era um cara extremamente muito talentoso, e aí ele já observava, às vezes começava muito cedo, muitos dos Gracie, né, estavam ali já no tatame assimilando as informações cedo, ou não, mas se é um cara talentoso, sinestesicamente e por observação, ele aprende os movimentos sem muita didática. E o cara que é extremamente esforçado e tinha muito tempo, quero dizer, treinava, vivia para isso, como por exemplo o Valide, ele também conseguia reproduzir. E fora isso tem outros fatores, que é a própria questão da garra, do coração, que era muito desenvolvido nessa época. Portanto, a tribalização do momento formou já alguns filtros para o ensino do jiu-jitsu. Muito poucas pessoas, muito menos do que hoje, eu quero dizer, talvez, não estou falando que poucas pessoas no sentido absoluto da coisa, mas relativo ao que é hoje, faziam jiu-jitsu. Porque tinha alguns filtros também, né? Depois o Fada começou a tentar mais democratizar o negócio também, né, com algumas... Mas não é sobre isso a questão do vídeo. O lance é o próprio ambiente já era um pouco mais hostil. Eu me lembro que quando eu comecei a treinar, meus pais não, mas avô, tios, torceram o nariz, mas fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu era coisa de marginal. A visão que nós tínhamos do esporte não era uma visão tão agradável. Assim como talvez era o fisiculturismo. Você olhava meio estranho o cara que era boladão. Né? O cara, putz, esse cara é estranho, cara. Hoje não, hoje todo mundo quer ser. Hoje todo mundo, vírgula, né? Isso é uma hipérbole. Mas todo mundo quer crescer, quer se sentir forte. É o seu símbolo do esporte. A maioria, você vai na academia, tá cheio de cara assim. A academia cresce de paulada no Brasil. Pega os números. Ok? Então, antes tinha todo esse fator que formou o cenário do jiu-jitsu, dificultando que ele rompesse a bolha, que a envergadura do jiu-jitsu aumentasse. E fora isso, cara, não havia tanto um cuidado didático, porque também não havia uma necessidade de explorar o ensino, de ensinar, de saber dialogar
com diversos tipos de aluno, com suas diversas dificuldades ou desafios para aprender, porque o número de pessoas era um pouco mais restrito. O número de técnicas também. Havia um certo controle entre ali as pessoas que, controle vírgula, né, faziam o jiu-jitsu e disseminavam o jiu-jitsu na época. Certo? Vamos dizer assim, não quero dizer monopólio, mas né, existia um pequeno ciclo. Então o ensino do jiu-jitsu, ele tinha um certo controle maior. Conforme o negócio vai crescendo, o que a gente consegue reproduzir? A gente reproduz bons lutadores, ok? Mas não havendo uma grande preocupação didática, até porque todo o lance de sistema de ensino, que hoje nós temos mais clareza, envolvendo inteligência emocional, né, entre outros pontos, para desenvolver alguns métodos que facilite a apreensão do aluno, da informação que você dá, do conhecimento. Tudo isso, cara, vem muito depois. Naquela época não tinha esse tipo de coisa. Né? Então o jiu-jitsu ele acaba crescendo sem isso, ele acaba sendo desenvolvendo sem isso. Depois, cara, o jiu-jitsu começa a ganhar uma outra envergadura e é necessário, a arte passa por uma mercantilização porque é necessário que ela reforme o jeito de dar aula, o status quo do negócio, principalmente quando o jiu-jitsu também vai para os Estados Unidos. Eu falo isso num vídeo que chama o Hype do Jiu-Jitsu aqui. Ele passa por um processo de mercantilização e chega, depois de anos, no que nós temos hoje. Essa ruptura gera vários problemas. Por quê? Retomando. Nós formamos bons lutadores. Mas todo o sistema de ensino e didática, ele não foi reproduzido, ou ele não foi ensinado, pensando no que um bom lutador poderia se tornar um bom professor. Então, existe uma certa desordem no processo de formação de professores, não no sentido técnico, em alguns aspectos que fazeriam parte da avaliação, esse cara aguenta o tranco, esse cara é uma boa faixa preta. Não é isso. Mas no sentido de ensino mesmo, de ser um bom mentor para as pessoas. Não havia uma sistematização nessa ideia. E conforme o jiu-jitsu cresce, então você não tem o tanto controle de quem se forma. Né? Não tem um sistema acadêmico regularizado nesse sentido. Não existe. Não estou falando nem que deveria, mas não tem. E aí o negócio vai perder um pouco a mão. O que antes era um tanto mais controlado no ambiente por ser um pouco mais restrito pelos filtros do momento, tribalização, que eu falei, tudo isso aí, as disputas e a quantidade de pessoas ser menor, ou já não, começa a expandir, o negócio começa a perder um certo controle e as academias, elas vão, né, sendo populadas de pessoas que querem lutar, sobrevive aquele que às vezes é mais forte, que é um pouco mais raçudo, que tem um talento, e os caras que não se sentem tão acolhidos pelo ambiente, primeiro ponto, não só nesse aspecto mais porradeiro da coisa, porque eu gosto disso, e eu acho que é importante, é importante você ter isso na tua academia, desde que seja do jeito certo, né? Mas não só esse ponto, mas também na questão do ensino mesmo, tem gente que vai aprender de uma certa forma, tem gente que, a gente sabe muito bem isso, tem uma boa literatura científica a respeito, se estiver num processo mais de ansiedade, depressivo, às vezes não vai assimilar a informação do mesmo jeito, por uma razão, todo o sistema de atenção é capturado, é sequestrado. Toda a memória de trabalho, a memória de curto prazo é sequestrada. Então o cara não consegue aprender assim, tão rápido, a coisa. E às vezes, você precisa de uma atenção para um certo público, uma atenção mais individual para cada um, coisa que não era cultural antigamente. Beleza, e o que ocorre nesse processo, Gabriel? Então vão se formando professores, que na verdade eram bons lutadores, e eles populam as academias. Beleza? As academias, então, elas precisam pensar num modelo de retenção dos alunos. Os alunos precisam continuar pagando, eu acho certo, é fundamental, né? E para eles continuarem pagando, eles têm que fazer o que? Eles não podem se machucar. Portanto, algumas técnicas são restritas. Né? Você não vê tanto ensino de quedas como eu sempre falo. Ponto primeiro. Já começa aí. Outra coisa. Você tem aí também um jiu-jitsu extremamente influenciado por uma visão competitiva. Eu sou advogado de campeonato, você tem que competir. Mas você não tem que ir atrás de título. Você tem que competir para desenvolver você em um ambiente de estresse e saber lidar com melhor com sua vida, desenvolver mais percepção de autoeficácia, confiança e bababá. Ok? Mas quando o jiu-jitsu é pura e simplesmente regido por uma visão estreita,
um viés, uma lente que coloca o campeonato como diretriz central do ensino, fudeu. Seu jiu-jitsu vai virar um jiu-jitsu ali, que eu costumo dizer ali, os seus jiu-jitsu 2/4, né? Seu jiu-jitsu 1/4. Porque ele vai desenvolver só em alguns aspectos, algumas técnicas, ele vai transitar sobre algumas coisas. E não vai à frente. Esse é um primeiro ponto da ruptura. A tradição antiga para a nova. Começa aí, então. Comercialização, mercantilização, levou ao quê? A um ensino pura e simplesmente técnico. Esterilizado, sanitizado. E aí que tá. Nós precisamos de uma retenção. Então nós precisamos que esse aluno ele tenha um senso de progresso, ele se sinta seguro, ele não... E tudo que o jiu-jitsu tem de bonito, de desenvolver esse lado mais primitivo, primal teu, ele vai se perdendo. Porque você não aprende de fato, você não simula uma realidade ou a imprevisibilidade no meio, numa rua, que seja, contendo, não expondo as pessoas ao risco. Elas precisam no processo, de forma supervisionada, com supervisão, serem expostas ao risco. Qual? Por exemplo, quedas é um deles. Entre outras coisas. É importante isso. O jiu-jitsu fica esterilizado a partir dessa mudança de cultura. Muito mais, né, evitativo. E, pura e simplesmente, técnico. Aí, o que ocorre? Como é preciso processos, como é preciso metodologias, algumas grandes equipes colocaram processos e metodologias na hora de ensinar, para inclusive facilitar qualquer professor que seja. Porque se você for pensar numa ideia de empresa, se você não tem um processo bem estabelecido, se você não tem um script do que deve ser feito, bullet points, checkpoints daquela área e tudo mais, vai entrar gente, sair gente, toda hora esse cara vai ter que ser treinado por alguém que conhece o processo, já que aquilo não tem num playbook, não está mapeado, não está sistematizado, categorizado, catalogado. Isso é beleza? Não tem isso. Então vai depender de alguém, vai centralizar e vai gerar sobrecarga em alguém. Quando nós pensamos no jiu-jitsu, é necessário o processo para desenvolver, né, processos metodológicos para qualquer professor que entrar seguir um caminho, seguir uma metodologia própria de tal equipe. Ok, beleza. Só que como essas metodologias são? Normalmente, eu sei porque eu tenho acesso à maioria delas, são técnicas. E existe uma ordem no ensino técnico. Você precisa, óbvio, saber tratar o aluno, mas existe uma ordem no ensino técnico. E a ordem no ensino técnico, a metodologia, seguir uma metodologia, não forma o professor. Só dá uma orientação de o que ele tem que fazer. A formação de um professor, ela passa necessariamente, no meu ponto de vista, por todo um caráter comportamental, de análise comportamental. Você precisa saber quem você é, mais ou menos o que você está lidando para conseguir ajudar alguém, suas valências, aonde que você tem dificuldade, às vezes é numa tratativa. Puta, quando o cara fala isso para mim, putz, eu já fico, puta, eu já quero falar em cima. É importante isso. A outra coisa é, o cara precisa entender de comportamento, porque muitas vezes vai cair um cara na mão dele, que, cara, não sabe falar direito, não sabe se posicionar, e esse cara procura o jiu-jitsu como um remédio desses problemas. Mas essa formação não é tida. Uma capacidade crítica de olhar para o mundo como talvez um filósofo. O coração do guerreiro, lembra? E a cabeça do filósofo. A gente precisa entrar nesse equilíbrio. O professor tem que ter isso. Mas então ninguém vai dar aula. Não. É porque a gente abaixa muito a régua no Brasil, brother. A gente abaixa muito a régua em tudo no Brasil. E eu sou um cara muito criterioso em vários sentidos. Inclusive comigo, cara. Eu não paraliso, mas eu sei no que eu posso melhorar. E eu entendo o que nós podemos fazer. A gente exige muito pouco. E quando todo mundo está fazendo pouco, para nós, porque o trabalho é gigantesco numa mudança geral, se você for pensar, para nós não elevarmos o sarrafo e ferrar, né, com todo o desenvolvimento dessa galera, porque vai dar um puta trampo, a gente abaixa o sarrafo. Tem vários exemplos disso. É isso que acontece. Beleza? Aí o professor sabe o que ele faz? Agora você vai pegar. Ele vai lá e ele segue um scriptzinho. É técnica em cima de técnica. Essa aula você vai dar isso. E existe uma ordem, existe um progresso que faz sentido.
Ou seja, o cara vai começar ali com uma guarda mais básica, depois ela vai para outra guarda e vai. E as guardas se conectam e tudo vai meio que com um caminho. Ok, só que esse cara no final ele tá dando técnica, ele tá oferecendo para o aluno um acúmulo técnico que gera um senso de progresso e curiosidade. O que eu vou aprender na próxima aula? O que eu vou aprender? No final, esse cara na hora do rola se sente perdido. E o que ele acha que ele tem que fazer? Procurar mais técnica. Porque afinal ele é iniciante, é o que falta, técnica. Mas ninguém, deixa eu reformular isso, a imensa esmagadora minoria da aula de fundamentos como são os fundamentos. Tem academias que dão aula de fundamentos. Esse primeiro aspecto que eu tô trazendo técnico, que é o que você tem que avaliar, é uma boa academia tem aula de fundamentos ou os caras só empurram a técnica aqui, mano? O que é aula de fundamento? Normalmente, as academias, dão aulas de fundamentos. Na verdade, não é fundamentos que eles dão aula de técnicas básicas. O fundamento é guarda fechada. Técnica básica de guarda fechada. Você vai ter que fazer isso aqui na guarda fechada. O fundamento, deixa eu explicar, é aquilo que rege o jiu-jitsu. É a lei que rege o jiu-jitsu. Tal como isso aqui, ó. Pra essa caneta entrar em queda livre, certo? E eu soltar ela cair, ó, caiu. É preciso que exista um ambiente onde há gravidade, aceleração. Se não existir, não vai cair. Se a gente tiver num ambiente que a gravidade é zero, não vai entrar em queda livre desse jeito. Sacou? Assim como é no jiu-jitsu. Para as posições acontecerem, para essas páginas acontecerem, para as quedas acontecerem, o que é necessário? É necessário que elas sigam regras e leis. Leis essas, regras essas, que sem essa explicação, o jiu-jitsu fica muito mais uma superfície. E não acontece isso só no jiu-jitsu, não, acontece em todo canto. O que tem de profissional de marketing hoje não sabendo bases, raízes e fundamentos do marketing, agora os caras estão apavorados, porque à medida que há novas tendências de marketing, o que foi já era. À medida que há novas guardas no jiu-jitsu, há novas técnicas, você fica desesperado pela atualização. Irmão, se você for pelo básico, o comportamento humano não mudou muito, velho. O comportamento de usuário às vezes muda na rede social, mas comportamento humano não, nós temos exatamente o mesmo cérebro. A forma de ensinar o jiu-jitsu também não deveria mudar. Deveria mudar. A forma de ensinar jiu-jitsu deveria seguir o simples básico do funcionamento humano, cara. O simples, né? O simples entendimento do funcionamento humano para dar aula. Um simples conceito biomecânico de como as coisas funcionam, a relação de postura, distância, esse tipo de coisa. Você entende uma aula de fundamento, por exemplo, aqui eu tenho algumas aulas no canal de fundamento, e eu tenho um curso de fundamento sobre guarda, retenção de guarda, e vou dar um logo, provavelmente umas 2 semanas, eu vou abrir um de passagem de guarda. Só fundamento. Se você vai entender a diferença de técnicas e fundamentos. A explicação técnica ela é muito mais restrita e força você ter que decorar onde tem que perna, braço e mão, e isso no momento do rola te gera frustração e desespero, porque você não consegue ter essa memória. Essa formação é fraca, é uma formação scriptada, é uma formação que vem para suprir a deficiência tanto educacional dos professores que são bons lutadores. É isso. Eu enfio a metodologia no cara para dar aula e o cara só passa a técnica. Pode passar bem, pode explicar bem a técnica, mas não é isso que o professor... Não é isso que o lutador de jiu-jitsu tem que ter como base. Ele tem que ter fundamento como base. Saber como se posicionar, qual a relação de postura e distância, por que você aplica uma força e você tem uma vantagem mecânica em tal movimento. Esse tipo de coisa. Avalie isso na academia que você vai ter, que você vai entrar. O segundo ponto é, o jiu-jitsu, depois dessa ruptura de tradição, ele ficou muito mais esterilizado, muito mais sanitizado, porque a relação entre aluno e professor mudou. Não é uma relação mais de mestre e discípulo, em que existe uma lealdade e é simplesmente prestação de serviço. O aluno é cliente. Nos Estados Unidos chamam de sindicato, né, dos faixa branca, o Drysdale fala isso. O aluno é cliente. Ele não se envolve, você não desenvolve competências emocionais do aluno, você não procura entender por que ele entrou no tatame, você não procura entender, inclusive, mensurar o progresso que ele faz nessas outras áreas que não são só técnicas. Isso é o que acontece. Ele não se faz um progresso, não se tem a noção do progresso da área que não é técnica. Somente daquilo que às vezes é técnico, e ainda é errado, porque se você avaliar um cara tecnicamente, ele fazendo posição, é totalmente diferente de avaliar ele durante uma luta.
ou fazer com que ele saiba explicar, que ele entenda, que ele assimile de um jeito que aquilo anexe no jogo dele, que ele tenha o jiu-jitsu de um jeito visceral, que aquela medula do jiu-jitsu, que são os fundamentos que eu falei, esteja dentro do jogo dele. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E é o que ocorre? O jiu-jitsu fica simplesmente uma prestação de serviços. E todo esse ambiente que eu falo, que é um laboratório para desenvolver gente, que é um lugar para você ter uma comunidade, cara, forte, formada, acaba sendo só um lugar para você ir lá suar, fazer uma força. E você não desenvolve nada além de, sei lá, saber botar o pé no bíceps do cara, fazer uma guarda-aranha. Se foda isso, cara. Entende? Entende o peso que nós colocamos no peso não, o que a gente tira de potencial do esporte e da luta? Quando você for avaliar a academia que você vai treinar, ou se você estiver treinando em algum lugar e quer saber se você deve continuar ou não, pergunte-se, aqui é um lugar onde o meu professor, o líder, aquele que lidera, aquele que toma frente, ele está construindo um ambiente onde eu vou me desenvolver para além do jiu-jitsu? A forma que ele dá aula é scriptada? É só técnica? O professor, ele tem que ter a condição de fazer você, aluno, sair melhor do que quando você entrou lá. É isso. Quando você vai avaliar uma academia, pergunte, quem é o líder dessa academia? Ele está simplesmente seguindo o protocolo? Ele te apresenta a metodologia do jiu-jitsu dele? Ah, minha metodologia é assim assado. E aí você começa a aprender, tá bom, é cheio de técnico. O cara enfia técnica, é script. É script técnico. O cara vai chegar aqui e vai dar X. É exatamente isso, tá? Você vai saber, você vai entrar lá, se um professor entra, o cara vai saber exatamente as aulas que ele tem que dar e basicamente as técnicas que ele tem que oferecer. Bom, mas qual que é a capacitação que esse cara tem? Como é que ele se formou? Eu não tô falando de formação acadêmica, não. Esse cara, eu não, por exemplo, se você falar de formação acadêmica de filosofia, eu não tenho. De psicologia, eu não tenho. Mas eu estudo essa porra faz muito tempo. Eu sei lidar, eu sei, se você me perguntar de um autor, eu sei falar. Não tô falando sobre isso. Tô dizendo, esse cara, ele tem condição, e você vai perceber, de te ensinar, além de um jiu-jitsu claro, medular, que no caso são os fundamentos, para que você não só associe mais fácil a arte, aprenda de verdade, mesmo que você não tenha talvez uma habilidade sinestésica, um talento inato para o negócio, saiba se defender, mas construa competências para além da própria técnica, da própria luta. Ele tem isso, ele consegue te guiar nessa rota, nessa jornada. Porque veja, quando nós olhamos para a natureza, nós olhamos para as coisas, tudo tende ao caos. Pegue uma casa, deixa ela, por exemplo, a minha aqui, deixa e vaza daqui, eu vou vazar, daqui a 1 ano eu volto, 2. Vai ver como é que tá isso aqui, cheio de bicho, tudo zoado. Por si só, a casa não vai ficar boa, entende? As coisas acabam tendendo, se não há alguém para manipular, as coisas acabam tendendo, escorrendo à entropia, à desordem, ao desgaste. Né? Toda a filosofia greco-romana também, não mais os gregos ali, ela discorre nisso. Fala sobre a impermanência do universo. E a partir dessa impermanência, dessas coisas transitórias que aqui estamos, né, um mundo transitório, esse reflexo do mundo nosso aqui, há um culto das ideias puras. E assim foi Platão, Sócrates, Aristóteles e tudo mais. Mas não é sobre isso a ideia. A ideia é que o que vai tirar você da entropia? O que tira o caos? O que faz a pessoa sair do caos, da desordem? Colocar ordem, direcionamento. Um líder. Se a academia não tem um bom líder, se o professor da academia ou os professores da academia não são bons, amigo, sinto muito. O ambiente criado vai ser um ambiente em que você, pura e simplesmente, talvez aprende boa técnica, porque é a única coisa que ele vai saber te dar. Ok? O jiu-jitsu é muito mais que isso. A arte marcial é muito mais que isso. É filosofia, cara. Comportamento. É fazer você um ser humano melhor. É fazer você um homem, não um menino. É ensinar pra você jiu-jitsu de verdade. Né? Acúmulo de técnica pra você ficar decorando. E não se lembrar de nada na hora de enrolar. Sacou, meu brother? Isso que você precisa. É isso que você precisa. Nada além. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Se você quer aprender um pouquinho de fundamentos, tem meu curso de retenção de guarda.
vai ter mais, R$27,90, vai aumentar o preço, beleza? Fica de olho, vai aumentar o preço, então compra logo. E, cara, você quer conhecer uma academia boa? Vá num lugar e entenda quem é o professor daquela academia. Se o cara só te mostra a metodologia, se o cara ele tem uma capacidade de lidar com pessoas, se ele vai te desenvolver, se ele quer saber o porquê que você tá querendo saber jiu-jitsu. Se ele tem interesse em você, nesse sentido. Beleza? E, Gabriel, mas eu não sou, eu treino e já não tenho, né? Não tenho isso na minha academia, o que eu faço? Eu vou pra outra? Pode ser. Ou não. Ou você fica lá e você começa a mudar tudo. Porque o exemplo arrasta, cara. Se você começa a ter uma certa visão e trocar ideia com os caras, tô falando pra você fazer rixa na academia, não. Você trocar ideia com os caras, tentar desenvolver, chega pro professor, posso ver um negócio aqui? Pô, posso dar uma dica nesse sentido? E ver a tua abertura, começa ali, né, sentir esse tipo de coisa, você vai acabar sendo a liderança em um momento. As pessoas vão te ver como exemplo e você guiará a turma. Fechou? Então, tome decisão não com o que simplesmente eu falo, mas com você. Você tem a total capacidade disso. Senta e deixa o silêncio te contar o que é certo. Haverá um incômodo. Em algum momento você entenderá de fato se tem que ficar lá ou não. Às vezes você já tem essa resposta. Esse vídeo só vai ser um empurrão. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, então, deixa o like e um comentário. Tamo junto. É nóis.